Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo o amparo e a permissão para que a espiritualidade superior esteja conosco, nos trazendo muita paz, muita harmonia, muito entendimento, nesses momentos em que estaremos estudando a doutrina do Pai, trazidas pelo nosso Mestre, há mais de 2000 anos. Pedimos também ao nosso protetor, nosso anjo guardião, que conosco esteja nos intuindo, nos harmonizando, derramando sobre nós bálsamos de paz e harmonia, para que possamos estudar essa maravilhosa doutrina, que possamos, com entendimento, debatê-la, com discernimento. E também pedimos por aqueles amigos nossos que não puderam participar hoje do nosso encontro, sejam também abençoados com esses bálsamos benfazejos, de muita paz, de muita harmonia, de muita compreensão, e que seus lares também sejam visitados por essa espiritualidade maior que nos acompanha, que também os acompanha, e que não é por acaso que estamos todos nós reunidos aqui em aprendizado. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo, Miramês, e a sua equipe de espíritos trabalhadores do bem, que conosco estejam, nos apoiando, nos indicando a melhor forma de entendermos e colocarmos o estudo, e que possamos sair daqui, quando encerrarmos o nosso estudo, um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. E assim seja. Então, a Júcia fará para nós a leitura do Evangelho. Hoje vai ser o capítulo 11, item 14 e 15, caridade para com os criminosos. Deu? Posso começar? Pode iniciar. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensei que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais receiçais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis. Ele será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos, porque o juízo com que julgastes vos será aplicado, ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis, sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo.
Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas. Palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo o que regerá os homens, somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não há diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezei ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensei no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração. Se orardes com fé, é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orar por ele. E orai por ele. 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Essa é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega, socorre-se a um inimigo, deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência esclareceu, lançai-vos, arrancai perigo. Então, esse homem que teria morrido,
injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correi em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Então, Gostaria de fazer algum comentário, José? Então, eu escrevi algumas coisas, porque ontem eu fui pega de surpresa, né? Porque era para outra irmã apresentar, né? Como hoje eu tive um dia muito corrido, então escrevi alguma coisa ontem à noite, né? Então, assim, né, irmãos, esse tema, eu acho que ele nos leva a diversas reflexões, né? Uma delas é justamente o que o próprio texto nos apresenta sobre o princípio de igualdade que Deus tem para com todos e para conosco, próximo. Nós temos o hábito de nos preocupar exclusivamente com os nossos entes, né? Mais próximos, como, por exemplo, nossa família, nossos amigos, né? A nossa família, onde que surge o primeiro eixo de fraternidade, né? Isso é indiscutível, né? Onde que nós, no primeiro instante, desenvolvemos os sentimentos de caridade, de amor, de cuidado com o próximo, é na nossa família, né? Mas de que adianta a gente estar especificamente voltado para esse primeiro eixo, né? Família, se tem toda uma humanidade necessitando de amparo, de acolhida, de amor, de compreensão, e aí onde entra esse outro aspecto, né, da caridade. Fazer uma comparação, né? É muito comum nós julgarmos as delinquências dos outros, né? Mas imaginávamos, então, que um desses irmãos que cometeu um crime, que precisa se tornar um presidiário, fosse um ente querido, né? Essa noite, como eu falei para vocês, né, eu fui pega de surpresa, né, para trazer essa leitura, e escrevendo, né, esse pequeno texto, eu, dormindo, eu sonhei, né, com a minha mãe, que já está em outro plano, e eu sonhei que ela foi presa, né? E era um sonho muito angustiante, sabe? Porque eu e minha irmã, a gente tentava entender o porquê que ela tinha sido presa, para onde eles tinham levado ela, e eu me senti muito, muito angustiada no sonho, sabe? Foi um sonho muito ruim, né? E porque eu acho que eu fiquei, né, como eu escrevi aqui, eu fiquei imaginando, né, tentando imaginar. Então, o que nos diferencia, né, deles, né, de uma pessoa que comete um crime, que está num presídio, né, enfim, né? Porque se nós olharmos para os traços dos crescimentos da evolução da humanidade, e considerando a lei da reencarnação, que nós sabemos que estamos reencarnados, quem nos garante que também não fomos delinquentes no passado? No nosso passado também a gente, né, não teve algum crime, né? E aqui nessa encarnação viemos com outros compromissos, porque reconhecemos os erros que cometemos antes e que agora queremos ser melhor. Então, se nós merecemos a compaixão de Deus, o seu amor, por que não ter caridade para com os criminosos de hoje, né? Não, mas ele merece morrer. Como assim, né? Não, mas ele merece ficar eternamente na cadeia, né? Será? Né? E quais foram os motivos que levaram esses irmãos a cometer esses delitos, né? Como é o eixo familiar desse irmão? Como ele foi criado?
ele recebeu amor, ele teve a oportunidade que muitos de nós tivemos, né? Assim, eu não quero me alongar muito, né? Mas eu moro há muitos anos no mesmo lugar, eu tenho um pequeno comércio de bairro há muitos anos, né? Então eu conheço muitas famílias, né? E não sei se muitos de vocês já sabem, eu tenho 3 filhos, 3 homens, né? E com a graça de Deus, os meus 3 filhos estão cursando faculdade, os 3, né? Então, assim, ó, o mais velho meu, que até veio arrumar o celular para mim, vocês me desculpem, né? Ele está na UFSC hoje, que é a Universidade do Estado aqui, né? Ele tem 24 anos. Então, assim, ó, ele desde pequenininho, desde 1 ano e meio, ele foi para a creche do bairro, né? Depois foi para a escolinha do bairro. Enfim, desde a creche, né, que devia de ser uma turminha de 35 crianças, mais ou menos, depois ele foi para a escolinha, também esse número, mais ou menos 35 crianças. Ele é o único que está na faculdade dessa turminha, né? Resumindo para vocês, não sei, trabalhar, só mais um também fez faculdade, mas trancou. 5 da turminha dele envolvidos com tráfico de drogas. 3, eu fui testemunha em audiência. 3, meninos que eu vi crescer, né? Meninos que eu conheci a mãe grávida, sabe? E assim, ó, famílias desestruturadas, né? E teve um menino desses, né? O nome dele é Augusto, sabe? O Augusto eu conheci desde que a mãe dele, eu e ela éramos solteiras, né? E esse menino, quando ele tinha uns 3 anos, o pai e a mãe se separaram, porque eram brigas deles até se baterem, né? E eles se separaram. Em 6 meses, mais ou menos, de separação, ela conheceu um outro cara, com 1 semana ela trouxe esse cara para dentro de casa, né? Enfim, uma criança muito revoltada, sabe? E teve um dia que, como eu e meu marido sempre trabalhamos com SEAD, a gente sempre teve caminhonete, carro maior, e sempre tínhamos carro de passeio, só que na época nós não tínhamos garagem para o carro de passeio, deixávamos, a gente alugava uma garagem na casa da mãe dele, né? E eu me recordo que um domingo, a gente fechou o meio-dia, foi almoçar fora e fomos pegar o carro, eu com meus 2 filhos menores, mais velhos, que eram pequenos, né? E era um dia muito quente, muito calor. A gente foi pegar o carro, esse menino estava sentado debaixo de um sol escaldante, sentado em cima de uma pedra, chorando, né? E eu cheguei e perguntei para ele, falei assim, o que foi, Augusto? Tá aqui nesse sol? Ele assim, o marido da minha mãe me bateu, né? Aí nisso ele saiu na porta, eu falei para ele, tu bater, tá, tu castigar ele, tudo bem, mas tu botar ele debaixo de um sol desse, isso é desumano, né? E, enfim, aquele menino ficou 7 anos preso, envolvimentos com droga, né? Tráfico de drogas. E faz mais ou menos uns 15 dias, só que esse menino nunca me faltou com respeito. Esse menino sempre me chamou de tia, sabe? E faz uns 15 dias, mais ou menos, ele foi solto. E o primeiro lugar que ele veio, a mãe dele já foi embora desse bairro, o primeiro lugar que ele veio aqui me dar um abraço, sabe? E ele falou assim, tia, eu tinha certeza, nas horas mais difíceis dentro de uma cadeia, porque só quem passa por uma cadeia sabe o que é uma cadeia, né? Ele disse assim, eu tenho certeza que tu orava por mim. E eu orei muito por esse menino, né? Então, muita gente vê ele como um traficante, ele tem homicídio na ficha criminal dele, assalto, muitas coisas, né? Roubo de carro. Mas eu vejo aquele menino que aquele dia estava sentado no sol escaldante. Porque será que se ele tivesse as oportunidades que os meus filhos tiveram, se ele tivesse sido criado com amor, ele talvez estaria numa faculdade junto com o meu filho, né? Talvez não tivesse, mas tivesse um emprego, um trabalho, né? Então, escrevendo isso também lembrei muito dele, né? Então, cada um com a sua pena, cada um com a sua lição de vida,
e com a sua sentença. No entanto, cabe-nos reconhecer que existem a lei dos homens, que rege os comportamentos sociais. Isso é fato, que ela se aplique, mas nada nos impede de termos compaixão, nada nos impede de orarmos pelos presidiários, pelos delinquentes, pelas pessoas que cometem os erros, os delitos constantemente, porque se fosse conosco, certamente que nós queríamos que orassem por nós. Então, meus irmãos, vamos ter compaixão para com o próximo, porque essa é uma forma sublimada de aplicarmos a grande lição de amor que Jesus também nos ensina. E que Jesus tenha compaixão de nós e abençoe nossas vidas para que sejamos felizes com seus ensinamentos luminosos. Possamos levar luz à vida e aos corações dos mais necessitados. Nós também somos necessitados do seu amor. É isso. Me desculpa se eu fui muito longa. Não, foi excelente. É muito importante esses depoimentos, né, para ilustrar uma passagem dessas, né? É muito importante. Antes de continuar, deixa eu dar boa noite e boas-vindas para Marilene, sou Edgar, sejam bem-vindos. Então, claro que depois eu vou pedir o auxílio para Marilene e o Edgar, que eles fazem um trabalho muito bonito em uma casa de detenção de jovens. Então, esses depoimentos, eles nos trazem esse entendimento, porque tem tantas coisas, né, que a Josi disse para nós aqui através de exemplos, e isso vem trazer para nós um entendimento maior, né, do quanto nós temos esse dever de acolher esses espíritos que são irmãos nossos, né? Nós começamos com a nossa família, é claro, que são os nossos que estão mais próximos, mas a partir do momento que a gente vai melhorando o nosso entendimento, nós vamos tornando esse nosso acolhimento mais abrangente, nós vamos conseguindo, e nem a Júcia nos colocou, ela já conseguiu sair de casa dos 3 filhos, do esposo, e já ir para a vizinha. E é isso que nós necessitamos, sair do nosso mundinho para atender o mundo dos outros também, porque os nossos filhos, os filhos dos outros, eles também são nosso produto. São produto nosso e produto deles. Se nós não soubermos também como tratar esses espíritos que vieram sob a nossa guarda, nós estamos, de repente, empurrando eles para a marginalidade. Digamos assim que esse espírito está conosco, ele foi um criminoso em encarnações passadas, e nós, ao reencarnar, nós nos comprometemos. Vamos junto, eu vou contigo, eu vou te acolher, eu vou estar contigo nesses momentos de dificuldade. E, às vezes, nós nos evadimos dessa responsabilidade, né? Muitas vezes. E abandonamos esses espíritos que estão sobre a nossa guarda. Quando eu falo isso, nós pais, né? E nós sabemos que depois nos será cobrado o que nós fizemos com os filhos de Deus que Ele colocou sobre a nossa proteção, não é? Lá no final nós vamos ter que responder por isso. É claro que se nós fizermos tudo dentro do possível e mesmo assim esse espírito não se encaminhou para o bem, vamos dizer assim, é claro que nós nos eximimos da culpa, porque nós fizemos todo o possível, mas não devemos esquecer que esses espíritos têm o livre-arbítrio também. Eles também decidem por eles próprios. Eles decidem se vão seguir o bom caminho ou não. Mas aí entra aquilo que a Josi falou também. Mas eles tiveram a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, ou foram, de repente, empurrados direto para esse mau caminho? Claro que eles poderiam ter se negado de seguir esse mau caminho, e nós temos o livre-arbítrio, não é? Mas, muitas vezes, a fragilidade desse espírito que precisava um pouquinho de amparo para ele retornar ao bom caminho, mas ele não teve. Então, nós auxiliamos, então, esse
esse espírito a trilhar outro caminho, que não o bom caminho. Nós somos responsáveis também. É como acontece, digamos que eu empreste uma arma para alguém cometer um crime. Eu sou tão criminoso quanto esse criminoso que cometeu esse crime, porque eu auxiliei ao cometimento desse equívoco, né? Então, tudo que eu fizer cometer de equívoco, ou melhor, tudo que eu incentivar a fazer com que a outra pessoa cometa de equívoco, eu também sou responsável. Eu sou corresponsável porque eu auxiliei. Eu poderia agir de outra forma e tentar trazer essa pessoa para a razão, vamos dizer assim. Mas se eu não fiz nada, eu auxiliei. Eu sou coautor, né? Como existem os espíritos co-criadores, nós também somos coautores de muitos equívocos cometidos por espíritos que nós poderíamos ter ajudado, não é? Então, Marilene, você e seu Edgar, que tem esse trabalho maravilhoso no caso, por favor, nós aguardando teus depoimentos também verídicos e que você presencia nesses fins de semana que vocês ainda vão no CASE. E eu quero dizer que uma época, quando a Marilene foi presidente da União Municipal, eu acho que naquela época que foi que começou, não é, Marilene? Eu tive a honra de ser convidado pela Marilene de participar também desses encontros com esses meninos do CASE, né? Meninos que se equivocaram, então a gente ia lá fazer um trabalho espírita junto deles, né? E o CASE tem esse trabalho bonito todo final de semana. Uma religião, vamos dizer assim, vai lá fazer um trabalho, né, Marilene? Mas eu vou deixar para ti nos colocar a tua experiência, que é maravilhosa. Boa noite, queridos irmãos. Quando eu estive presidente da União Municipal Espírita, já fazia alguns anos que a gente trabalhava, porque desde que o CASE abriu, a gente trabalha há mais de 20 anos. Mas realmente o Daniel nos ajudou muito. A gente organizava textos para reflexão, questões, atividades para desenvolver. E foi interessante, porque o trabalho que a Jusce fez foi muito bom. E eu estava lendo um trecho aqui, e daí a gente se identifica muito, porque aqui nesse livro, Estudando o Evangelho, eles fazem perguntas, e daí pergunta, como fazer caridade a um criminoso? Daí eu entendi e nos identificamos, né? Não lhe desejando mal, não julgando seus atos, visitando-o no presídio, levando-lhe uma mensagem que poderá conduzi-lo à regeneração. A violência é fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o próximo. Nós passamos a manhã de sábado, este último sábado, nós passamos no CASE. E daí, como a gente sempre chega mais cedo, se prepara, faz uma prece, daí a gente vai nos dois setores, vai num setor e depois vai o outro, é dividido os grupos. E daí nós estamos conversando com os monitores e deles nos falaram que hoje, como vou dizer, eles estão cada vez mais envolvidos. Os meninos, hoje, eles fazem parte de facções. Então, é muito triste, porque a gente sempre soube que os adultos usavam os adolescentes. Mas ele nos falou que agora, então, antes, eram, como dizer, antes eram crimes mais leves, muito era carreira solo, como eles dizem, né? O menino resolvia assaltar, eles usam a expressão fazer uma mão para pegar dinheiro para droga. E hoje não. Hoje os adultos organizam facção e usam eles. E daí, claro, eles vão fazer, então, os assaltos, eles matam. Então, é muito, muito triste ver isso. E eles nos falaram que hoje tem lá um menino que é um grande líder negativo. Então, diz que esse menino, ele coordena
ações. Não, nós não vamos mais comer, é o pão que vem, porque o pão é muito ruim. E eles ficam, preferem passar fome e não comem o pão. E daí este menino, agora liderando o último movimento, ele disse que eles deviam não acreditar em Deus e deviam esvaziar o trabalho das religiões. Daí a gente ficou muito preocupada com tudo isso. Quando nós conversamos com o primeiro setor, tinha um número pequeno de adolescentes. Daí depois, no segundo, graças a Deus, tinha mais. E a gente sempre se prepara antes e sabe que não está sozinho. O Daniel sabe, desde aquela época, a gente sempre sentia a presença do espírito de Ivan de Albuquerque e uma equipe. Então, a gente tem uma falange que acompanha. E nós preparamos, antes de ir, nós preparamos um tema que é a importância do evangelho nas nossas vidas. E claro que a gente adaptou a importância de Deus, de Jesus na nossa vida, da religião na nossa vida. Enfim, cada vez que a gente vai, é realmente uma experiência nova. E daí eu pensei, graças a Deus, a gente não deseja o mal. A gente, às vezes, em atendimento fraterno, vê por que eles estão lá. Uns meninos chegam a dizer que não lembram mais o número de pessoas que eles já mataram. E daí a gente sempre reforça que a gente pode ter feito muita coisa errada até aqui, mas a gente muda o momento que a gente quiser, não é? Para ver se eles conseguem se despertar. E uma coisa que eu aprendi foi provocar eles. Eu sempre pergunto para eles se eles gostariam de visitar os filhos deles lá. E 100% afirma que não. Que eles não querem ir visitar os filhos deles lá. Então, a gente está tentando. Eu penso que se a gente conseguir ajudar um menino daqueles, a gente já vai agradecer muito a Deus. Porque é muito difícil. Nós sabemos que a realidade, eles vão lá por um motivo, mas lá é uma escola. A Jússi falava da dureza do presídio, claro. Eu sempre brinco com eles, eles usam umas expressões, o brete, não dá para dizer cela, né? Para os adolescentes não diz cela, mas é cela que eles ficam. E daí eu sempre digo o quanto eles devem sentir falta do feijão da mãe, da caminha deles, da roupa que a mãe arrumava, porque ali, claro que é muito difícil. Eles têm aqueles banheiros lá que o sanitário é no chão, eu não sei como se chama, não vamos se perder. Todo mundo sabe como é aquilo, né? Só põe os 2 pezinhos ali num lugar e se agacha. Ali eles tomam banho e do chuveiro ali também eles lavam a roupa. É uma situação deprimente, é muito triste. E triste a gente ver que na maioria deles, depois dali, eles vão para o presídio quando tem maioridade. Mas voltando a afirmar, o próprio Evangelho muitas vezes diz que por mais criminoso que seja uma criatura, ele sempre tem no coração dele o amor por alguém. E a gente nota, os meninos, a mãe. Pode falar deles, pode chamar do que quiser. Eles nem negam. Mas se mexer com a coroa deles, daí eles ficam muito bravos. Então, a gente sempre usa isso porque pensa que há de ajudar eles, né? Usa. Meu filho, retome a caminhada, vai arrumar um trabalho, vai constituir uma família, vai fazer tua mãe feliz, né? Mas é uma experiência incrível. Com certeza, quando Jesus ensinou a amar os criminosos, ter caridade para com eles, ele sabia o que estava fazendo, com certeza. Sempre soube. E voltando, né?
Se a gente conseguir ajudar algum, valeu a pena. Porque agora, então, a gente sente que está ficando cada vez mais grave. Eles saem de lá, Passo Fundo, este centro de atendimento socioeducativo atende a 143 municípios do interior do estado. Eles voltam para a sua cidade e, infelizmente, eles se reencontram. É muito difícil. Mas vamos sim, vamos ouvir as orientações de Jesus, do nosso Evangelho, e fazer a nossa parte. Afinal, é para isso que a gente veio, né? Para este mundo, para tentar se melhorar e melhorar os nossos irmãos à nossa volta. Meu marido diz alguma coisa, querido? Ele brinca que quando eu pego o microfone, é um problema. Boa noite, pessoal. Deus abençoe você. Boa noite, Edgar. O Daniel, que fazia nossas escalas, os conteúdos para nós falarmos com os meninos. O Daniel era nosso coordenador. Muito legal, muito bacana. Né? Foi um prazer muito grande trabalhar com o Daniel naquela época. A gente continua trabalhando no plano espiritual ainda, Daniel, como a Cátia falou lá. Né? Assim, o que a Marilene falou, né? A gente podia salvar uma alma, né? Está de bom tamanho, mas assim, graças a Deus, a gente tem encontrado meninos que estavam lá, que saíram de lá, e hoje, graças a Deus, a gente fica até se emociona quando encontra eles na rua, trabalhando, sabe? Alguns deles, né? Mas a gente fica muito feliz com isso. Quantas vezes a gente encontrou com eles na rua? E esse que a Lúcia falou, né? A Lúcia falou do menino que tem um carinho especial por ela. A gente trabalha com esses meninos e eles têm um carinho especial com a gente também. Uma vez eu vinha vindo perdi ônibus, não tinha mais ônibus, a hora que eu vinha vindo para casa não tinha mais ônibus. Quando eu passei na frente da igreja aqui, na catedral, tinha um grupo de meninos ali, e barra pesada, né? Digo, fumando de vou ser assaltado, o que eu vou fazer? Correr não adianta, não dá, eles já estavam em pé, né? Correr não dá, vou passar por eles igual. Quando eu me aproximei bem pertinho deles, um deles disse assim, olha ali, é o seu Edgar, aquele que canta vaquinha preta para nós no caso. E me abraçaram, me fizeram sentar com eles lá no banco, conversar com eles, bater um papo com eles. Então a gente fica assim, né? O bem que tu faz, está fazendo para ti mesmo, né? É muito importante. A gente fala que a gente tem restrições quanto esses meninos, né? Quanto os criminosos. Mas não desejar o mal, não desejar o mal para eles, já estamos fazendo uma caridade, né? E orar muito por eles. É isso aí. Mas eu ouvindo o seu Edgar e a Marilene falando e me colocando muito acima do que eu realmente fui, essa sementinha que a Marilene e o seu Edgar plantam, com certeza está frutificando no coraçãozinho desses nossos irmãozinhos equivocados. E o trabalho da Marilene e o seu Edgar, ele toma uma proporção gigantesca quando a gente sabe da história deles, do que eles passaram, né? A Marilene passou, o seu Edgar passou numa questão de assalto, né? E eu não sei se eu teria essa coragem de ir lá ainda dar esse apoio, esse atendimento a esses meninos se eu tivesse passado pela situação que o seu Edgar e a Marilene passaram. Então, por isso que eu digo, a minha contribuição, ela não dá para comparar quanto a do seu Edgar e a Marilene. Tudo que eles fizeram, fazem, e o que passaram e continuam fazendo. Então, é algo assim que eu considero fenomenal. Por isso eu pedi esse depoimento a Marilene e ao Edgar, porque eu considero algo gigantesco, não é pouca coisa assim. Você sofreu uma situação de agressão e de assalto e lá dentro do presídio, conversar com essas pessoas, ter amor por esse trabalho de colocar uma sementinha de bem no coraçãozinho desses meninos. Então, olha a grandeza desse trabalho, né? O exemplo, assim. E a humildade do seu Edgar, da Marilene, me colocando muito além do que eu fui. Eu não fui nada perto do que eles fazem.
né? Fátima, Você nos ajudou muito, Daniel. Por favor, quando eu lembro, foi muito bom. Sempre. Deus te abençoe. Tu continua fazendo. obrigado, Marilene. Aprendi muito com vocês e continuo aprendendo. Eu Fátima? sou testemunha de que ele continua fazendo. Eu vou ler um pouquinho o resumo que eu fiz, depois eu quero também dar um depoimento pequenininho. Falando, né, sobre a caridade para os criminosos. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezais a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Aí, essa frase me veio forte quando elas estavam falando, né, Marilene e o senhor Edgar. Vamos assim, como nos alerta ao longo de sua mensagem a Elizabeth de França, que foi o texto que foi lido pela Jússi, ajudar da forma que me for possível estas almas que sofrem e acumulam mais sofrimento a sair do lamaçal que se encontram. Eis a fórmula para erradicar a violência da terra e do coração do homem. O criminoso é um doente digno de piedade. Ele também é nosso próximo, como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. Podemos ajudar a tais criaturas com a oração, rogando a Deus que assista a esses espíritos pelo tempo que ainda hajam de passar na terra. Aqui foi sobre o tema que foi lido. E hoje eu criei coragem, eu quero falar um pouquinho. Eu estou mais de um ano, né, nesse grupo de ensinamento, de estudos, de muito aprendizado. E teve uma época que, numa das nossas aulas, o Daniel comentou que quando ele assistia esses programinhas de televisão da tarde que falava de criminosos, de assaltantes, de matadores, que dá muita audiência, principalmente na região de São Paulo, você, na época, falou e me chamou muita atenção que você, na hora, você fazia uma prece para os criminosos. Eu confesso que, na época, eu fiquei chocada com a tua fala, mas aí eu falei, eu estou aprendendo, vai chegar um momento que eu vou entender. E nesse texto de hoje, quando eu li nesse final de semana, eu me emocionei demais, porque assim, eu estou entendendo, agora vem a minha modéstia, tá? Eu estou começando a perceber que eu estou entendendo, que eu estou melhorando a minha moralidade e enxergar e ver esses irmãos, né, mais inferiores através deste grupo de estudo. O depoimento da Jússi, da dona Marilene, com o seu Edgar, né, com todo esse trabalho deles ao longo dos anos, vem nos trazer, né, vem nos fortalecer a importância da gente aprender, da gente ser esclarecido, não é só passar por esta vida, né? É aprender e vivenciar, né? Isso está ficando assim muito forte dentro de mim. Então eu só tenho gratidão a cada um de vocês, tá? Eu fico assim encantada, enebriada. Para mim, assim, é um fortificante para minha semana, tá? Então, há muito tempo eu queria falar, mas eu não consigo falar com as minhas palavras, né? E hoje, lendo esse texto, mexeu muito comigo, tá? Gratidão a cada um de vocês, em especial a Daniel por ter me acolhido, né, no grupo. Gratidão, gratidão infinita. Obrigado, Fátima. Mas agradeçamos primeiro a Deus, a Jesus, aos bons e amigos espirituais, aqueles nossos amigos maiores, que nos indicam os caminhos, né? Nós somos só instrumento. O Daniel é só um instrumento. Eu sei das minhas fraquezas e da minha pequenez. Quando eu falei sobre o seu Edgar e a Marilene, não foi falsa modéstia, não. Eu aprendi muito, e o exemplo deles é exemplo para mim.
Então, nós estamos reunidos aqui para essa troca de experiências, um auxiliando o outro. Cada vez que a gente cita a experiência de um ou de outro, isso nos fortalece, nos fortifica, não é? Eu tenho um costume, vou confessar para vocês, eu não gosto de ler o texto do Evangelho antes. Eu gosto de ler no momento que nós estamos lendo aqui, porque é interessante. Eu sempre, antes da prece nossa, eu faço a minha prece. E eu sempre peço a inspiração para a gente debater os assuntos necessários para aquele momento. Então, vocês podem ver que eu sempre trago exemplos e assuntos do dia, do que eu vi na TV, de exemplos nossos, de amigos nossos, porque eu sempre aguardo essa inspiração. Não que eu não estude o Evangelho, eu já estudei mais de uma vez, inclusive, o Evangelho, mas no dia da leitura, eu não leio antes. Eu não leio ontem, não leio hoje de manhã, não leio agora de tarde, eu gosto de ler no momento. E eu sinto essa inspiração para a gente ir conversando os temas necessários para nós sempre. E com esse teu depoimento, isso só me diz que a gente está no caminho certo. Então, nós estamos no caminho certo, todos nós. Essa troca, esse aprendizado, isso é gratificante para todos nós, porque aqui nós estamos aprendendo, né, a ser irmãos de verdade. Nós estamos nos amando através da internet, todos nós, né? É uma troca muito grande. E nós estamos, esse nosso grupo está tendo, não é? Então, vamos sempre agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade que nos acompanha. Kátia? Então, primeiro eu quero falar para a Jússi que não foi por acaso que esse tema veio para as mãos dela, né? Ela não foi a pessoa, né, no primeiro momento escolhida, mas olha aí, né, toda a riqueza do teu depoimento, né? E ainda tua mãezinha ainda vem em sonho para ajudar, né? Bom, gente, a respeito disso, e para tentar auxiliar aí essa riqueza que todos vocês trazem com suas experiências, com seus trabalhos, né? Eu penso que o mundo chegou numa fase em que a vida é banal, né? Então, às vezes, quando a gente vê aí na televisão, principalmente nesses canais, né, que a Fátima mencionou, que minha mãe adora assistir, eu tenho pavor desse tipo de sensacionalismo, mas, enfim, a gente vê que às vezes a pessoa houve um assalto e com duas mortes. Um era o assaltante. Aí pode ter certeza. Se tiver num grupo, alguém vai comentar assim, era só um bandido. Ainda bem que morreu. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E é uma coisa terrível, porque a gente não sabe a origem dessa tendência para o crime, né? Veja aí o depoimento que a Jússi trouxe do sofrimento de uma criança, né? Que sofria violência, uma criatura que nem era pai, enfim, mesmo que fosse pai não justificaria, mas isso vai transformando a mente, né, desse espírito que talvez já tivesse uma outra história e tenha vindo agora para superar algumas situações e não consegue, né? Outros que são criados no meio do crime e aí desde muito cedo ele aprende que o valor de um homem, o valor de um ser é ter uma arma, é ser o forte, é ser o que é mais violento, é ser o que mais agride, é ser o que mais rouba. Então, como é que tu vai cobrar de uma criatura dessa que só aprendeu que é esse o lado certo da vida, né? E as criaturas que deveriam ser os exemplos são aqueles que maltratam, aqueles que matam, aqueles que carregam uma arma, aqueles que são o chefe do crime. Então, é muito complicado, né? Eu li aqui no livro dos Espíritos
Eu li aqui sobre, fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, eu li sobre assassinato. Então, tem algumas questões aqui, mas uma agora, diante de todo esse depoimento de vocês, me chamou mais atenção. É a questão 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Conforme já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato em si. Observação: todo assassino responderá pelo crime que cometeu. A escala de culpabilidade é muito ampla e matar é sempre uma falta grave. Apenas Deus, que nos deu a vida, pode tirá-la quando achar conveniente. Não devemos esquecer também que existem muitos meios de assassinar, principalmente os que vão matando as criaturas de forma lenta e gradual. O Livro dos Espíritos, comentado, Espírito Miramês. Então, é isso, né, gente? Quantas vezes o assassino ele não precisa ter uma arma nas mãos, ele não precisa tirar uma vida, mas ele vai estar matando uma criatura aos poucos, né? Como criar uma criança já nessa linha, orientando para o mal, né? Foi isso que eu quis dizer para vocês. Obrigada, gente. Muito bom. Isso aí, quando você falou, e agora nas questões do Livro dos Espíritos, eu estava pensando no que o Divaldo falou, né? Que nós voltamos do passado, aqueles grandes líderes de bárbaros, né? Que cometeram crimes terríveis, Gengis Khan, Átila Uno, Ivan Terrível. A maioria deles já se regenerou, já se recuperou. Por quê? Porque eles não tinham o entendimento, o conhecimento de que aquilo que estavam praticando eram crimes bárbaros, né? Eles entendiam aquilo como uma lei e eles colocavam em prática. Tanto que tem a história do Ivan o Terrível, que ele teve a última encarnação dele, ele viveu numa mata lá na União Soviética, na Rússia, né? E leproso, e a mãe dele cuidava dele. Foi a última encarnação dele para ele resgatar todos os crimes dele. Então ele teve várias, claro, outras encarnações reparadoras. Então vejam como Deus é justo e bom, todos nós temos a nossa oportunidade, e conforme o nosso entendimento, o mestre já alertou, a quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? Então nós que estamos aqui na doutrina, não podemos sequer pensar em algo nesse sentido, porque nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar, não é? Ou nós vamos ser prisioneiros dessa verdade se cometermos algum delito, não é? E nós vamos ser muito mais cobrados. Gorete, falando em Gorete, o que a Kátia disse, lembrei da Fabiana, tua cunhada, né? Era, na verdade, a Fabiana que ia fazer a leitura desse texto. Mas como dela me avisou que estava viajando, não ia conseguir, daí eu lembrei da Jússia. Gorete. Bom, eu não tenho nada assim, nunca trabalhei com crianças assim, mas eduquei, e agora a gente presta um auxílio para que eles permaneçam, né? Que venham com um pouquinho mais de acolhimento pelas suas famílias. Mas eu achei aqui no livro Evolução em Dois Mundos, sabe? Aqui no capítulo 6, que fala da justiça na espiritualidade. Como é que ela acontece, né? Se existem tribunais, como é que é? E daí diz assim, ó, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? É informativo, na verdade, né? Não é um trabalho assim como os irmãos fazem. É mais para a gente saber. No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos.
É interessante? Continuo? Pode continuar, depois até eu tenho algo a falar sobre isso, que eu achei muito interessante esse tema que tu trouxe. Ah, obrigada. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada necessariamente, porém constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou as informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranharam, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva, que reconhece indispensável a própria restauração. Isso foi ditado em Pedro Leopoldo, em 1958. Muito bom, muito bom. Bem o ano que eu nasci, ele ditou, então, esse... É um informativo, assim, né? Acho interessante que, quando eu li, eu não pensei, assim, nessas criaturas que, né, estão ali já presos. Eu pensei assim, meu Deus, eu não estou livre de cometer um delito. Porque no Evangelho também diz que existem tantas faltas que para nós não são, a gente nem imagina que são faltas, né, perante a lei divina. Na verdade, são. E quanto mais um crime, assim, de violência, né, bem mais contra a vida humana e tudo mais. Já pensei assim, né, eu pensei assim, meu Deus, o que será que eu estou fazendo, né? Quais os crimes que eu estou cometendo e não estou percebendo, né, nesse sentido. Mas o trabalho que é feito, né, já é feito, porque, infelizmente, nem sempre a gente tem oportunidade de fazer, né, que os irmãos já estão fazendo, é uma coisa, assim, muito, muito, muito importante, de relevância espiritual muito grande, né. E também achamos aqui, que agora eu perdi, depois eu vou achar, mais tarde eu vou falar, sobre as sementes do destino, que eu acho que a Marilene falou no depoimento, logo no comecinho, sobre a sementinha, né, que estavam tentando, não sei se foi com essa palavra exatamente, estavam plantando no espírito desses meninos, né, que hoje estão lá detidos, né, estão sofrendo as penas cabíveis, né, pelas condutas que tiveram. Isso é um fato, né? Tudo que a gente faz nesse sentido está plantando a sementinha. Um dia ela vai germinar. Porque nós sempre que estivermos em dúvida, nós temos a nossa consciência para consultar. Isso que eu estou fazendo, será que eu gostaria que fizessem para mim? Principalmente, né? Então, nós temos a nossa consciência, está lá escrito as leis de Deus. Sempre que nós consultarmos a nossa consciência, nós vamos ter a resposta
as nossas dúvidas, se nos equivocamos ou não, né? Marilza. Bom, eu trabalhei 33 anos em Passo Fundo, como professora, e nas mais diversos bairros, vilas, né? E uma delas, há 28 anos atrás, foi na Vila Ipiranga. E eu tive várias turmas de primeiro ano, de terceiro ano, e coisa e tal, lá no Irmã Maria Catarina. E aí, com o passar do tempo, fui coordenadora da biblioteca pública e tal, e depois eu cuidei uma troca ali de prefeito. Eu fui para o Bolsa Família, a cuidar da frequência escolar, né? Estado, município e particulares. E aí, eu estou analisando umas fichas, uns relatórios, e de repente entra um rapaz na minha sala, moreninho, os olhos verdes, e daí ele disse: professora. Eu olhei, meu Deus, da onde, né? Porque eles modificam, eles crescem, eles, né? E daí ele disse: por que eu não lhe ouvia? Por que eu nunca ouvi? Por que eu não procurei não fazer o que a senhora dizia? E as preces que a senhora fazia em sala de aula. Mas se identifica, não estou te... Eu cantava as músicas do Roberto Carlos. Aí eu lembrei, era lá do Irmã Maria Catarina, primeiro ano, ele foi meu aluno, no primeiro ano. E na Vila Ipiranga, na época, hoje eu não sei bem como está, mas era um bang-bang, né? E ele matou 2 ou 3 pessoas, não sei, e, enfim, ele foi parar no presídio. Então, era uma das coisas que eu falava, né? Ai, desculpa. Não, peraí. Desculpa aí que eu tô... Bom, enquanto a Marilza conclui ali o retorno dela, Márcia, você tem algo a acrescentar para nós, Márcia? Alguma experiência? Eu teria... Quer dizer, eu e o Daniel, a gente teve uma conversa esse tempo atrás, bem alongada, e você sabe, né, da situação que eu passei. Então, assim, ó, em relação a essa questão do... Posso continuar? Sim, por favor. Tá. Em relação a essa questão aí de presidiário, de mortes e coisa, eu tive uma experiência bem próxima. E é uma coisa muito difícil, porque você tá vivendo uma vida e você acha que está tudo certo, está tudo controlado. De repente, assim, da noite para o dia, as coisas mudam e você vai ter que administrar e se adaptar a essa situação. Mas, assim, o mais difícil que eu achei disso tudo é o fato de ser uma pessoa que você ama, que você tem envolvimento, intimidade, e que você não pode esquecer que era uma pessoa boa, que fez coisas boas. Em um momento de desespero, ou de não se sabe o quê, ele teve uma atitude, uma impensada, ou sei lá, não sei dizer. Mas, assim, ó, o que eu penso, assim, dessa situação, que você tem que ter muito amor e muita paciência, e deixar o tempo passar, e o tempo vai resolvendo e vai ajustando as coisas, porque você está de um lado, mas você sente
a pena, a desespero, porque não é só a tua família que está envolvida, é a tua família, a família da outra pessoa que foi assassinada, os pais, os irmãos, a montoeira, são muitas pessoas envolvidas. Então, assim, olha, administrar isso é difícil, sabe? É com muito amor e muita paciência. E eu acho que é nessas situações que a gente cresce, que a gente evolui. Porque não é fácil, gente. Não é fácil nem para a gente que está aqui, nem para a pessoa que está lá dentro. E uma das coisas que eu sempre fiz, um pensamento positivo e muita oração. Oração para quê? Para que as pessoas não fiquem revoltadas, para que elas não levem como escola a situação que está, no local que está, né? Então, assim, agora eu não me lembro o nome da lá do casal, né? A Marilene Soidegar. É Marilene, né? Isso. Ela falou que é uma coisa difícil, que às vezes até te dá um desespero, mas, assim, ó, não tem, se a gente não der muito amor, muito carinho, muita orientação, só assim a gente vai conseguir fazer com que as coisas vão mudando e vão melhorando, não existe outra maneira. Não tem outra maneira. E nessa história toda, eu acho que a pior coisa que tem é a crítica. Porque é muito fácil criticar. Mas, assim, quando você sente na pele o que essas situações, aí você vê que realmente tem que ter muito equilíbrio. Então, você não pode nunca ser radical em nenhum extremo, nem menos, nem mais, né? Então, é isso. Eu achei, assim, a que foi colocada ali, muito interessante, principalmente aquela parte que a Maria, né, leu ali sobre que existe um julgamento também na esfera espiritual, né? Eu achei muito interessante, porque eu sempre fiquei me pensando, assim, analisando sobre isso, o porquê das coisas e como é que se desenrolariam essas coisas, como é que se resolveriam as coisas. Porque são vidas, né? A gente está falando em vidas. E não é só a vida que perdeu, a vida que foi ceifada. São as vidas que ficaram, as vidas que estão envolvidas. São pais que choram pelo filho morto ou pelo filho que está preso. São irmãos, são esposas, são filhos. Muitas situações, muitas variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, é um tema muito polêmico e também, ao mesmo tempo, muito interessante, né, que faz a gente analisar e refletir até que ponto que a gente está fazendo o que tem que fazer e melhorando, e no que a gente está conseguindo ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. Como é que a gente consegue ajudar e fazer com que as pessoas tenham consciência, porque é muito fácil você cobrar de quem sabe, de quem conhece, mas como é que você vai cobrar, exigir uma coisa de quem não tem conhecimento? E é isso. E, assim, eu estou gostando, uma turma super legal, né? E eu acho que a gente tem muita coisa, muitas informações para passar um para o outro. Tá? Obrigada, tá? Tudo isso são experiências que a gente vai trocando e vai acrescentando a cada um. Gorete, você levantou a mão? Sim. Com a colocação da Márcia, né? Assim a gente se emociona, né? Porque sabe realmente de tudo que as criaturas sofrem, né? Todos nós temos sensibilidade para isso. E conhecimento também, às vezes até muito de causas, né? Mas sobre aquilo que eu li, era mais extenso, sabe?
Mas, assim, nós aprendemos e a gente sabe que a bondade divina, né, tem as leis, mas que os atenuantes são inúmeros, tantos que ali é colocados, né, que são espíritos iluminados, bondosos, né, que entendem sobre a criatura humana, o nosso psiquismo, tudo, né? As leis espirituais, e sempre há o atenuante, né? As questões, elas se ampliam muito mais do que aqui na Terra, né? Elas se descortinam, na verdade. E tem inúmeros fatores, e esses serão os atenuantes para aquele espírito que veio cometer, né, vamos dizer assim, um desatino moral, que seria o delito, né? E com certeza sempre, sempre haverá atenuantes em favor daquela criatura, de todos os envolvidos, acredito, né, Daniel? Que é assim que a gente aprende. Tem muitas histórias até que poderiam ser contadas, mas esse é um tema que nós ocuparíamos vários encontros para debater ele, porque ele é muito rico, né, em detalhes, experiências para a gente trocar, e existe muito atenuante. Muitas vezes esse espírito cometeu um crime, ele vai ter 2, 3 encarnações para quitar esse crime lá adiante, porque dessas 2, 3 encarnações ele pode ter muitos atenuantes que vai chegar lá adiante, ele não vai precisar quitar essa dívida com a perda de uma vida nessa encarnação. Eu vou deixar para o próximo encontro contar uma história de um espírito que teve atenuantes, que ele ia perder um braço e acabou perdendo só o dedinho, o mindinho, porque ele conseguiu atenuar a pena dele. Então, tem muitos atenuantes, assim, durante mesmo essa jornada evolutiva que ele está passando agora, e talvez esse crime cometido ele vai quitar daqui 2, 3, 5 encarnações, não se sabe, né? E durante essas 1, 2, 3, 5 encarnações, ele fez com que se atenuasse essa pena, que ele não vai precisar perder a vida numa encarnação. Vamos dizer assim, ele salvou muitas vidas, quanto ele atenuou da pena dele por ter tirado uma vida, não é? Então, eu falou, tem muitos atenuantes. Marilza, quer concluir? Eu vou pedir desculpa a vocês, porque o meu filho está saindo de Passo Fundo e ele estava me ligando, né? Então, eu vou ter que sair da reunião, porque eu tenho que ver uns negócios para ele antes que ele saia realmente, tá bom? Então, eu fico no próximo encontro. Tranquilo, boa noite, Marilza. Boa noite para vocês. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário a respeito desse tema estudado? Todos tranquilos? Então, vamos ir para a nossa mensagenzinha de hoje, que hoje eu acho que nós não vamos ter tempo de estudar nossa doutrina, estava um tema muito interessante, muito gostoso para ser debatido, e principalmente experiências trazidas, né? Então, nos acrescentou muito, com certeza, para todos nós. Estão vendo a nossa imagem aqui? Essa bela cachoeira? E olha como a nossa mensagem ela vai encaixar muito bem no nosso tema debatido. Imperfeição e ação. Somos seres imperfeitos ainda, não é? O que diz a mensagem? Muitos companheiros fogem de cooperar na seara do bem, alegando a imperfeição de que se notam portadores, conquanto se reconheçam filhos de Deus. Indubitavelmente, semelhante conclusão é muito estranha, de vez que as obras de Deus na terra não param em momento algum, embora permaneçam muito longe da perfeição a que se destinam. Então vejam como encaixa no que a gente estava conversando. Nós, muitas vezes, deixamos de atender alguém, de fazer algum bem, porque achamos ser muito pouco. Às vezes eu não tenho
um bem para dar, não tenho um dinheiro para dar, não tenho um alimento para dar, mas quantas coisas nós temos que podemos fazer, não é? Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer a caridade. Ah, quando eu mudar de cidade, aí eu vou fazer a caridade. E aí nós vamos deixando tudo isso. E nós não somos os únicos imperfeitos, nós vivemos num mundo de imperfeições. E nós, imperfeitos, vamos nos auxiliando, uns imperfeitos auxiliando os outros. Alguma perfeiçãozinha nós temos para trocar um com os outros, não é? Alguma coisinha eu tenho para ensinar, alguma coisa eu tenho para aprender. Então nós vivemos num mundo de trocas. Então ninguém está numa situação que não tem nada para fazer pelo outro, né? Às vezes, será que não é por comodismo? Nós deixamos de auxiliar alguém? Ah, eu não tenho nada para dizer, ah, eu não tenho nada para fazer. E aí nós não queremos sair da nossa zona de conforto, na nossa zona de conforto, muitas vezes, não é? E deixamos de fazer, desde pequenas a grandes coisas que poderíamos ter feito, por essa nossa preguiça mental, moral, né, de sair dessa nossa zona de conforto e fazer alguma coisinha, mesmo que achemos pequena. Muitas vezes, o que nós achamos pequeno, era como a Marilene estava falando, a gente está plantando uma sementinha em alguém. E não é o que eu estou dizendo, é o que eu estou exemplificando, é o que eu estou fazendo. Isso está servindo. Olha o depoimento da Marilza, não é? Ela nem sabia que lá atrás, numa criança na primeira, segunda série, algo que ela disse foi uma sementinha que foi plantada lá atrás e que hoje essa pessoa já adulta ainda lembra disso, né? Então, quantas sementinhas nós podemos plantar e que mais adiante vão germinar? E nós deixamos de fazer isso porque não nos achamos em condições, não queremos, hoje eu não posso, amanhã não dá, e vamos deixando, vamos protelando, e não sabemos o dia que vamos ser chamados de volta. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, vamos lamentar esse tempo que nós perdemos aqui, né? De plantar as pequenas sementinhas que nós achávamos que eram insignificantes. E como a Marilza nos deu exemplo, né? Lá adiante, ela nem imaginava que aquela pequena sementinha que ela plantou tinha uma importância muito grande para esse espírito. Assim como a Jússi, aquele acolhimento que ela deu para aquela criança, né? Aqueceu o coração dela quando ela esteve reclusa, né? Sabendo que tinha alguém que pensava nela, que orava por ela, pensava o bem dela. Muitas vezes nós nem nos damos conta disso. E estamos fazendo esse bem sem nos apercebermos, né? Então nunca deixemos aquilo que nós podemos fazer para amanhã, ou deixamos de fazer, não é? Por nos acharmos incapazes, ou é tão pequenininho que nem vale a pena. Tudo vale a pena. Por mínimo que possamos achar que seja, essa sementinha plantada, amanhã pode se transformar no carvalho, que vem da pequena semente, né? Então, nunca deixemos de realizar esse pequeno plantio que nós achamos que vai ser uma pequena sementinha e que não. E que amanhã, quando frutificar, pode ser uma árvore frondosa, não é? Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Kátia? A respeito, né, dessa questão da doação nossa, e não precisa muito, né, Daniel, às vezes, um amparo, uma palavra, uma coisa que às vezes para nós é tão insignificante e que faz realmente a diferença na vida de alguém, né? Às vezes até nosso silêncio, né? A nossa não reação, né? Faz com que o outro reflita, com que o outro pense, enfim, não precisa muito, não precisa coisas grandiosas, né? Era isso. Isso me fez lembrar o depoimento da minha filha um dia aqui no nosso grupo, em que ela precisava muito conversar, e eu fui lá na casa dela tomar um chimarrão com ela,
E, de repente, ela começou a se abrir comigo. Era coisa que ela tinha há muitos anos guardada. E aquele dia eu não disse nada para ela. Apenas ouvi, fiquei tomando chimarrão e olhando para ela e ouvindo ela falar. E depois, e eu confesso que nem eu tinha percebido o quanto isso tinha sido importante para ela. Tanto que ela deu um depoimento aqui no grupo, o quanto foi de valor isso para ela, né? Então, como falou, às vezes o nosso silêncio auxilia mais do que qualquer palavra. Então, nós temos sempre oportunidade de estar fazendo o bem. Basta nós querermos, não é? Mais alguém gostaria de algum comentário? Muito bem. Essa mensagem acho que travou aqui, eu ia colocar o... Um minutinho, vou tentar destravar. É do livro Paz, do Chico Xavier, do Emmanuel. Achei muito interessante essa mensagem, por isso eu coloquei no nosso grupo hoje. Então, pessoal, hoje nós entraríamos, então, no programa fundamental módulo 1, roteiro 1 ainda, mas mudaríamos a nossa temática, passaríamos para as manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas do século XIX. Então, só para nós dar essa pequena introduçãozinha, e para o Emmanuel, o campo da filosofia também não escapou dessa torrente renovadora, né, que a gente já vinha falando esses dias todos. Então, pessoal, como nós estamos a 5 minutos do nosso final, eu vou encerrar aqui a nossa parte, então, do estudos. Continuamos no próximo não. É isso que eu queria falar um pouquinho sobre as nossas palestras desse ano. No próximo encontro vai ser a palestra, então, nós já temos um palestrante, o nome dele é Douglas Paulo Tortelli, ele vai fazer a palestra para nós, a partir de amanhã eu já começo a divulgar ela. Em março, nós teremos, vocês lembram da Dona Socorro Maria Paz, ou melhor, Maria do Socorro Paz, eu estou trocando o nome aqui, vai ser no dia 28 de março. Em abril, a Maria Cleci Milani, foi a nossa irmã Marilene que nos indicou ela, eu conversei com ela, já aceitou. Em maio, teremos, então, uma palestrinha da Marilene, aí depois a Marilene vai nos passar o tema. Em junho, teremos o Carlos, vai fazer para nós, então, dia 27 de junho, a Marilene, dia 30 de maio, e em julho, vamos ter o seu Edgar. Eu nem convidei ele, já estou convocando. Eu nem tinha convidado ele, nem sabe que vai ser ele em julho. Eu digo, o senhor é em julho, seu Edgar, tudo bem? Então tá bom, em julho é o senhor. Aí depois, daí temos tempo para o senhor ver um tema. Vai ser dia 25 de julho, então, é o seu Edgar. Aí depois de julho, nós vamos ver mais alguns palestrantes para nós completarmos o nosso ano. Penso em convidar novamente a Nair, gosto muito das palestras dela. E esse ano, vamos ver quem vai fazer o encerramento para nós. Eu nem me animo a fazer conversa de tantos palestrantes bons, então eu fico aqui só convidando para fazer as palestras, né? Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento, algum posicionamento também? Todos tranquilos, todos prontos para a prova? Hoje nós passamos por uma grande prova, né? Debater sobre esse assunto. E como todos tinham experiências, né? Para a gente trocar essas experiências, como isso nos acrescenta. Então, pessoal, todos estão tranquilos? Eu posso convidar hoje a Gorete para fazer nossa prece final? Pode ser. Obrigada.
Então, rogando ao Mestre Jesus as suas bênçãos para os nossos irmãos, esses queridos filhos do Pai, que no momento encontram-se em extrema dificuldade, sendo criaturas transgressoras das leis humanas, mas principalmente das leis espirituais, das leis divinas, para que esses filhos amados do nosso Pai querido recebam o consolo e o amparo através dos irmãos que labutam com eles neste plano e os irmãos dos planos espirituais, os mentores queridos que inspiram, encorajam aos trabalhadores do plano terreno. Divino amigo Jesus, tende piedade de todos nós, que aqui estamos na peleja deste mundo, que tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos equívocos, e na medida das nossas forças, irmos aos poucos nos redimindo já nesta vida, através do teu evangelho tão amoroso, tão sublime, que nos marcou já há mais de 2000 anos, para que hoje, em meio a este mundo aparentemente desolado e triste, possamos encontrar alegria, a fé, esperança, na caridade e, enfim, nos tornarmos teus servos fiéis, se não hoje, no futuro. Que assim seja, Jesus.